obra pré-modernista de Lima Barreto que, mais uma vez, reflete tanto a história quanto os pensamentos do autor. Triste fim de Policarpo Quaresma. Olá, caros leitores, como vão? Quanto tempo? Hoje vamos falar sobre um livro muito importante, principalmente para quem vai fazer vestibular, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto, em 1911, publicado por meio de folhetins. É uma obra pré-modernista por apresentar críticas à sociedade da época, por apresentar nacionalismo, crítica ao nacionalismo, coloquialismo. Mas vamos lá, quem é esse cara doido, Policarpo Quaresma, que anda sempre com seu piscinês? Tem hora marcada pra tudo, né? Os vizinhos até o estranham pela sua pontualidade. Mas não só pela sua pontualidade, ele tem um ufanismo exageradíssimo pelo Brasil. Ele é patriota. Nada pode mudar sua opinião. Pra ele, o Brasil é o melhor país de todos. Pra vocês terem noção, na época era meio estranho. Policarpo Quaresma, também conhecido por apelidagem como Major Quaresma, ter muitos livros, sendo ele um funcionário público. Outra coisa estranha também era o fato dele tocar violão, um instrumento marginalizado da época, coisa de quem não tinha o que fazer da vida, sabe? E ele aprendia a tocar violão com seu amigo Ricardo Coração dos Outros. E foi o comum patriotismo que os uniu, claro, Policarpo Quaresma sendo um pouquinho mais doido. Uma vez seu vizinho general Albernaz estava preparando uma festa e Policarpo Quaresma queria que essa festa fosse com tradições brasileiras. E aí ele, ficou meio assustado porque as modinhas brasileiras não estavam sendo 100% brasileiríssimas. Ele queria buscar a raiz daquilo. Nisso procuraram uma senhora, É até uma parte um pouco interessante, que é uma senhora que ela era escrava. Isso já nos põe dentro do contexto histórico. Perguntaram, se ela lembrava de alguma modinha da época dela, e aí ela travou, porque isso provavelmente, pelo menos ao nosso ver, ela não se lembrava daquilo porque era uma fase traumatizante para ela, porque ela era escrava. E um evento cômico, inclusive, é quando Policarpo recebe sua filhada Olga, com quem ele tem um grande laço, e seu compadre, o Coleone, chorando. Aí a Olga fica tipo, padrinho, o que tá acontecendo? Tá tudo bem com o senhor? Ele começa a chorar, imagina, alguém te recebe chorando e você fica tipo, pessoa, tá tudo bem? Bom, e tava tudo bem, porque pra ele, os verdadeiros brasileiros recebem sua vizinhança assim, chorando copiosamente. O auge do seu patriotismo foi quando ele enviou pro ministro um ofício escrito em Tupi-Guarani, pedindo para que o Tupi-Guarani se tornasse língua oficial do Brasil, alegando que os indígenas eram os verdadeiros brasileiros e por isso nós precisávamos falar o Tupi-Guarani, já que o português era uma língua que veio de Portugal, então não era brasileira. Ah, claro que não ficou fácil, Ele foi taxado de louco, foi aposentado por invalidez e foi mandado ao hospício. Pouquíssima gente o visitava, seu amigo leal, Ricardo Coração dos Outros, o visitava, sua filhada, Olga, trazendo até a notícia de que ela iria se casar. Mas Olga não estava muito feliz por se casar, não. Ela, na verdade, só queria seguir a ordem social, não ligava muito pra isso. Bom, ao sair do hospício, Quaresma recebe o conselho de sua filha da Olga para comprar um sítio na cidade fictícia de Curuzu. Mas tá ligado que ele saiu de lá do hospício mais louco do que já era? Pois é, porque ele agora estava querendo explorar as terras brasileiras e estudar sobre. Policarpo foi para lá junto com a sua irmã Adelaide. A Adelaide é uma pessoa que tem uma personalidade meio oposta de Quaresma. Ela é uma pessoa mais fria, mas tá sempre com ele, sabe? Tá indo nas águas dele, não tem problema não fica questionando muito. Ela o ajudava cuidando das galinhas e ele tinha um empregado e ele o ajudava bastante com as terras. Mas daqui a pouco eles estavam notando que a terra de lá não era boa, tava podre a terra, nada crescia, não dava certo. Eles ficam meio assim, tem que usar alguns instrumentos aí. Mas acontece que os instrumentos não deram certo. Pluviômetros, coisa pra medir a atmosfera e tal. Um dizia que ia chover, o outro... Aí
no dia seguinte não chovia e vice-versa, um dizia que ia fazer muito calor e não fazia, e nada estava dando certo. Teve uma noite que as formigas salvas estavam tão intensas que, Policarpo escutou um barulhinho lá na madrugada, né? Escutou um barulhinho na cozinha. Quando ele foi ver, tinham potes de comida mal fechados e as formigas estavam atacando. Daqui a pouco ele sentiu uma picada no pé, sentiu outra, deixou a vela cair no chão e perdeu a batalha contra as formigas. Olha, essa noite foi tensa. Inclusive, durante esse período, né, que ainda estão caçando de Quaresma nos jornais, né, ele até fica um pouquinho abalado, né? A doutora Armando Borges e Olga vão visitá-lo. Vão passar 15 dias lá. O doutor Armando Borges é um cara que se casou, tá se sentindo tal, sabe que terá muitas oportunidades da vida, tá tentando ser alguém importante na sociedade, mas ele tem um problema. Ele pega um livro e adormece. Não consegue ler o livro. Já tentou pegar os mais simples, mas não adianta. O cara é meio... O grande problema entre Dr. Armando Borges e Olga é que aquele casal não daria certo se Olga não fosse paciente. Porque é o seguinte, ele é meio cego pra ela. Mas Olga já tinha percebido há muito tempo que ele não é o tipo de cara que ela amaria. Então, pra ela, pra dentro dela, eles já teriam meio que terminado. Ela só tava com ele pra poder seguir, né? Porque tem que ficar casada, não tem jeito. Mas ela já não tinha aquele sentimento de amor, de paixão por ele. Só estava casada e pronto. Aliás, o casamento deles, infelizmente, o Major Quaresma não pôde ir. Mas ele mandou um peru, ele mandou uma carta. E um dia, a doutora Armando Borges e Quaresma até discutiram sobre as terras de lá. Que Quaresma dizia, a terra brasileira é melhor e mais fértil do que a europeia. E o cara dizia, não, você nunca viu a europeia, é muito melhor, muito mais fértil que a terra podre, não sei o quê. E até causou uma discussão. Você já viu pessoas discutindo sobre futebol? Virou tipo isso. Na época esse era o assunto, né? Enquanto o sítio estava numa situação trágica, sendo atacado pelas formigas salvas, mesmo Policarpo Quaresma tentando pesticidas e nada resolvendo, e os animais foram atacados por pestes, e... Poxa, Adelaide nem sabia mais o que fazer da vida, coitada. Estavam se aproximando as eleições e Policarpo foi convidado a participar dos jogos políticos. Mas ele se recusou, ele não queria mais saber de política, não. E uma dessas pessoas é inclusive um cara chamado Campos, que pede pra ele participar do jogo político e ele se recusa e, claro, em troca disso, né, de ter recusado participar da política da época, Policarpo Quaresma acaba ganhando vários impostos, pedidos pra cortar o capim. E com isso tudo, né, ele sofrendo as consequências de tudo, além do sítio já estar numa situação muito ruim, ele está sendo cobrado por coisas desnecessárias, ele resolve, seu âmago resolve sugerir mudanças profundas dentro da administração nacional. E daí você se dá conta de que a história passa em exatamente 1893, quando está tendo a revolta da Armada contra o presidente Floriano Peixoto. Eles estão recrutando homens e Policarpo Quaresma se oferece. Aí ele vai lá falar com Floriano Peixoto. Durante esse período, lembram de Ricardo, o Coração dos Outros? Ele tá fazendo sucesso. Ele até dá uma desanimada, mas aí escuta uma senhora vizinha cantando a música dele e ele se anima de volta, né? Aí nós entramos na terceira parte. O Major vem ao Rio de Janeiro e encontra no Palácio Imperial o presidente Floriano Peixoto. Segundo a descrição, ele tem aparência vulgar, desoladora, gostava de impor suas vontades, embora um pouco preguiçoso. Qualquer comportamento no seu governo levava à prisão ou morte. Policarpo Quaresma achava que Floriano Peixoto prometia para o Brasil um futuro promissor. E aí ele demonstrou um memorial de como as terras do Brasil deveriam ser cuidadas e administradas. E Floriano Peixoto disse para Quaresma, em determinado momento, você, Quaresma, é um visionário. Pô, e ele ficou como, né? Durante esse período, o Major Quaresma encontra seu vizinho, o General Albernaz, e tem uma história muito curiosíssima e interessante que eu vou contar no final, a parte que merece certo destaque, que é até mesmo um pouco triste. De volta ao quartel, Ricardo, o Coração dos Outros, aparece lá sendo arrastado, se debatendo e praticamente chorando. O cara tava aos prantos porque ele não podia mais tocar seu violão. E aí, Major Quaresma depois conversa com o pessoal e fala, poxa, o cara vai servir com a gente, mas deixa o cara tocar o violão um pouquinho. Aí ficaram meio assim, aí deixaram ele tocar o violão. E durante esse tempo sozinha, Adelaide ficou conversando com a esposa de Felizardo, né, que
Policarpo estava afastado, inclusive ele e Ricardo Coração dos Outros se machucaram feio um período aí, mas as coisas voltaram ao normal. Quaresma continua lutando, fazendo de tudo pela sua tão querida pátria, e aí mandam ele inclusive para ser carcerário de um lugar, né? E acaba que ele vê pessoas que se revoltaram contra a pátria sendo fuziladas. E ele fica desesperado, ele vê acho que 12 pessoas. E ele fica revoltado porque ali são brasileiros. Brasileiros não deveriam ser tratados assim. Ao tentar salvar mais esses brasileiros, acaba que Policarpo Quaresma é visto como mais um revoltoso. E aí, infelizmente, ele vai preso e condenado à morte. Esse é o seu triste fim. Ricardo Coração dos Outros, seu verdadeiro e leal amigo, busca outros amigos para tentarem apoiar, para tentar tirarem ele de lá, para tentar livrá-lo da morte. Mas muitos não dão bola. São aqueles que disseram, nossa, Policarpo é louco, e ao mesmo tempo estiveram ao seu lado. Olga, outra pessoa que tentou também, conseguiu falar com o secretário, e infelizmente ela mal foi ouvida. E no final concluiu-se, né, terminou com Olga concluindo que Policarpo Quaresma merecia um fim como aquele, até que era meio digno. Mas para nós, o verdadeiro fim dele foi morrer nas mãos da pátria que ele tanto amou. Acho que uma personagem também que merece certo destaque é a Olga, porque ela em determinado momento, inclusive, criticou os homens querendo tanto cargos sociais e tal. Eu acho que ela poderia ser mais um ícone do feminismo, né? Mesmo sendo uma época diferente, onde as mulheres não tinham muito destaque, e dentro da obra de Lima Barreto, onde um pedaço da sua vida sempre se encontra. Caros leitores, aqui tá quente, espero que tenham gostado do vídeo e do livro, né? Caso você não tenha lido, recomendo que você leia, principalmente se você vai prestar vestibular. O filme eu não recomendo muito, pode bagunçar um pouco a sua memória, porque ele bagunça alguns trechos de livro, tem casal lá que não tem nada a ver que tá no filme, mas aqui embaixo eu vou deixar o título do livro porque no momento eu não me lembro muito bem, mas eu sei que é alguma coisa Herói da Pátria. Bom, caros leitores, eu li 2 versões deste livro, espero que vocês tenham gostado, deixem aí seu comentário, quem sabe a gente faz uma live fazendo questões. Um beijo e tchau, tchau, caros leitores!